Nas remotas colinas do leste do Oregon, quase na divisa como nada e o esquecimento, repusa trecho da trila do Oregon que raramente é mencionado nos livros. Durante décadas, esse lugar foi apenas nome apagado nos mapas. Silêncio geográfico entre montanas e florestas que pareciam não guardar nada além de pedras, poeira e esquilos. Mas sob esse solo, o tempo inteiro segredo tão horrível, tão meticulosamente suprimido pelas autoridades locais, que levou mais de século para emergir. Entre os anos de 1852 e 1888, mais de 800 pioneiros desapareceram ao longo de apenas 32 quilômetros desse trecho. Não foram vítimas de doenças, tampouco de acidentes ou ataques indígenas. Essas pessoas desapareceram porque confiaram na coisa errada, a fé. Mais precisamente, numa pequena capela de madeira chamada Capela do Sagrado Coração, erguida sobre a promessa de caridade cristã, mas construída sobre o alicerce do assassinato metódico. Só uma das poucas pessoas vivas que teve acesso aos registros encontrados no porão da capela, livros encadernados à mão, com páginas manchadas por cera de vela e por algo mais escuro. Não sou descendente das vítimas, nem dos assassinos, mas encontrei esse caso como quem encontra osso humano ao cavar a terra por acidente. E desde então, essa história não me deixou mais dormir. A Capela do Sagrado Coração foi erguida em 1851 por homem chamado Padre Murray Grayson, que se apresentou como missionário itinerante vindo do leste. Alto, magro, de barba meticulosamente aparada e olhos cinzentos como o nublado de outubro. Murray falava como pregador inflamado, mas com a calma de quem já sabia o fim do sermão. Ele foi acompanhado por sua esposa, Constancia, que assumiu o título de Irmã. Uma mulher de aparência maternal com mãos firmes e conhecimento aparentemente vasto de medicina herbal. Conhecimento que usaria com precisão cirúrgica para curar ou matar. O trio era completo com Ezequiel, irmão mais novo de Murray, sujeito calado prático sempre com ferramentas na cintura e olhar que se desviava rápido demais quando encarado. A capela em si era modesta, feita de madeira clara, telhado inclinado, uma cruz esculpida acima da porta principal. Do lado, havia pequeno cemitério, simples, sem nomes, apenas cruzes de madeira fincadas no chão irregular. Mas o que a maioria dos viajantes nunca soube é que o verdadeiro coração da capela batia no porão. Porão grande demais para o edifício. Porão que, segundo os Graysons, servia para estocar remédios e mantimentos para os necessitados, mas que, décadas depois, revelaria dos maiores arquivos de horrores da história da fronteira americana. Naquela época, a trilha do Oregon era como uma artéria vital que bombeava esperanças e famílias do leste em direção ao desconhecido oeste. Com mais de 3.000 quilômetros de extensão, ela era percorrida por carrocas. Boas e fé, muitos moriam de febre, fome ou acidentes, mas muitos também chegavam. Era uma trilha viva. Mas nas colinas do leste do Oregon, algo mudava. Os viajantes entravam e não saíam mais. O primeiro registro que encontrei, e que os historiadores hoje reconhecem como o marco inicial, data de 23 de setembro de 1852. Uma família chamada Morrison, James Elizabeth, grávida de 8 meses, seus 3 filhos pequenos e o pai idoso de Elizabeth Samuel. Eles faziam parte de uma caravana que se dispersou ao entrar no território do Oregon. Algo comum na época, decidiram seguir sozinhos, uma decisão que selaria seu destino. A carroca dos Morrison quebrou o eixo numa subida íngreme a cerca de 3 quilômetros da capela. Elizabeth relataria depois em seu diário, recuperado entre páginas rasgadas e manchadas, que foi como uma benção do Senhor avistar o telhado da capela ao longe, ainda iluminado pelos últimos raios de sol. Ezequiel apareceu poucas horas depois, como se enviado do céu. Ofereceu ajuda, palavras doces e uma promessa. A irmã Constancia pode ajudar como a senhora. E o padre Murray ficara honrado em abrigar sua família. Diante da exaustão e da incerteza, os Morrison aceitaram. A cabana ao lado da capela, mantida justamente para viajantes cansados, foi onde eles se instalaram. Por 3 dias, tudo parecia perfeito. As crianças brincavam. O pai de Elizabeth repousava em uma cadeira de balanco. O padre rezava ao entardecer. Constancia cuidava de Elizabeth com mãos calmas e voz doce. Mas no 4º dia, Samuel começou a se queixar de dores abdominais. Náuseas, vômito, pele pálida. Febre da trilha, disse Constancia, preparando chá abençoado, com raízes e folhas vindas do porão. Chá que, anos depois, seria identificado como contendo doses calculadas de arsênico. Veneno silencioso que mimetizava perfeitamente os sintomas das doenças comuns da trilha. Samuel morreu no 7º dia. No, o pequeno Tommy. No 11º, Mary. Sempre seguidos por entero cristão.
con pregacos emocionadas sobre a gloria eterna e a paz no alem. Os corpos eram enterrados no cemiterio da capela, sem alarde, sem nomes, sem perguntas. James começou a adoecer no 12º dia, quando já era tarde demais para fugir. Elizabeth entrou em trabalho de parto como o marido morrendo ao seu lado. A criança nasceria morta, e 3 dias depois, ela também estaria no chão da capela, coberta por lençol branco e pela bencal venenosa da Irmã Constância. O que estudos Morrison foi registrado meticulosamente por Moray num caderno de couro preto, onde escreveu: Família Morrison, 5 almas, setembro-outubro 1852, bens, ouro costurado, ferramentas de qualidade, mobília de carvalho, método, chá medicinal, duracao, 17 dias, lucro estimado, 400 harlois. Não era padre, era contador da morte. Quando a neve cobriu as colinas no inverno de 1852, a capela do Sagrado Coração já havia se tornado, sem que ninguém soubesse, o epicentro de esquema de assassinato meticuloso. E os Graysons, como sucesso absoluto do caso Morrison, não descansaram. Pelo contrário, passaram os meses seguintes como empresários dedicados, revisando cada detalhe do que funcionara, o que poderia ser melhorado e como expandir aquilo que já consideravam, em essência, uma missão sagrada. Durante o inverno, o irmão Ezequiel começou a percorrer trilhas laterais e esconderijos nas colinas, marcando os melhores pontos de observação, rotas de fuga e locais apropriados para descarte de bens. Ele desenhou mapas em pergaminhos rústicos que ainda existem hoje, encontrados escondidos no foro de uma parede falsa da capela. Com suas anotações, ficou claro que ele havia compreendido algo fundamental. O isolamento daquela parte da trilha les dava uma vantagem absoluta. As famílias que ali desapareciam não seriam procuradas por semanas ou meses. Muitas, na verdade, nunca seriam procuradas. A Irmã Constância, por sua vez, aperfeiçoava os métodos de extração de arsênico de compostos comuns, que comprava sob pretexto de controle de ratos, em acampamentos de Mineracao, a mais de 50 km dali. Ela desenvolveu novas fórmulas, aprendeu a disfarçar o gosto e a cor, do veneno com infusões de chá preto e tinturas florais, e até testou pequenas doses em roedores capturados nas redondezas para estudar reacções em diferentes organismos. O padre Moray assumiu o papel de arquiteto moral do empreendimento. Ele redigiu sermões sob medida para cada tipo de viajante, categorizando-os conforme origem, fé e perfil emocional. Havia discursos prontos para metodistas, presbiterianos, batistas e até para mormons descarados. Ele sabia exatamente qual trecho da Bíblia recitar para cada coração aflito, sabia quando parecer humilde e quando invocar a autoridade celestial. Ele escrevia tudo, como se fosse estudo antropológico da dor e da esperança humanas. No início de abril de 1853, a neve já derretia nas trilhas estreitas que contornavam as colinas. Com ela, surgiam novamente as caravanas do leste. Lentas, vulneráveis e sonhadoras. Os Graysons estavam preparados. E foi nesse momento que encontraram sua segunda grande oportunidade. A família Hoffman, imigrantes alemães que viajavam com uma carroça bem equipada, 3 crianças pequenas, uma esposa grávida e patriarca silencioso e sério chamado Heinrich. A história dos Hoffmans, rescatada em parte pelos registros encontrados e em parte pelos restos da carroça escavados décadas depois, mostra o quanto os Graysons haviam evoluído. Dessa vez, não esperaram a doença chegar naturalmente. Assim que os Hoffmans aceitaram passar 2 noites na cabana ao lado da capela. Constância começou a administrar pequenas doses do que chamou de tintura preventiva. Heinrich desconfiou do gosto, mas Greta, sua esposa, agradeceu com lágrimas nos olhos. Que Deus recompense vocês por cuidarem de nossos filhos, disse ela, segundo anotações feitas por Moray. O envenenamento da família foi feito em fases. As doses eram calibradas conforme a reação de cada membro. As crianças foram as primeiras a adoecer. Depois Greta. Heinrich resistiu por mais tempo. Talvez por desconfiança, talvez por genética. Moray escreveu em seus livros que o patriarca precisava de empurrão maior, e dobrou a dose nos últimos dias. A operação durou 27 dias, tempo suficiente para que Ezequiel desmontasse a carroça e separasse os bens em 3 categorias. Metais preciosos, ferramentas de precisão e itens de valor emocional. O relógio de bolso de Heinrich, gravado como o braçal da cidade natal da família, foi mantido como recordação pessoal, troféu. A Irmã Constância, segundo os registros, gostava de guardar pequenos objetos dos filhos das vítimas, fitas, pulseiras de madeira, fragmentos de brinquedos, lembranças, escreveu ela, de crianças que foram acolhidas em paz. No final de maio, os Hoffmans estavam mortos,
Seus corpos, enterrados no bosque atrás da capela, jamais foram localizados, mas o mais importante para os Graysons foi outra coisa, a confirmação de que o processo podia ser replicado, melhorado, sistematizado. A essa altura, Moray começou a usar novo caderno, de capa verde escura, com colunas detalhadas, família, data de entrada, data de morte, método, tempo total, lucro bruto, erros observados. Era livro de contabilidade da morte. A entrada referente a os Hoffmans dizia: Família #2 Hoffmans, abril-maio 1853, 6 almas, envenenamento escalonado, tintura no chai no pau embebido, lucro estimado 620 harlois. Observa cao, cuidado con patriarcas desconfiados, introducir dosis letais apenas após isolar esposa e filhos. No final da página, em caligrafia menor, anota cao arrepiante, quanto mais tristes, mais agradecidos. O sucesso da segunda ópera causelou o destino das próximas dezenas de famílias que seguiriam pela trilha. A capela do Sagrado Coração deixava, pouco a pouco, de ser posto de caridade, tornava-se uma fábrica de desaparecimentos, onde a fé era a isca e a fragilidade era o pagamento, e os Graysons, longe de qualquer púnica ou desconfiança, estavam apenas começando. Se a morte dos Hoffmans foi experimento bem-sucedido, os eventos que se seguiram no verão de 1853 mostraram que os Graysons não estavam apenas matando por lucro ou sobrevivência. Havia, naquela ópera cao, algo mais sombrio, algo que ia além da razão, impulso ritualístico, uma espécie de vocação. Foi nesse verão que surgiu o que hoje chamamos de Milagre de Jacob, episódio que, na época, foi amplamente discutido entre outros viajantes da trilha, chegando até a ser mencionado em diários e cartas enviadas para o leste. Era claro, uma farsa, mas como toda boa mentira, tinha núcleo de verdade cuidadosamente manipulado. Jacob era menino de Tenanos, filho único de uma viúva chamada Margaret Tillman. Eles viajavam sozinhos após a morte do marido dela por febre tifoide, 2 meses antes no Missouri. Jacob era pálido, asmático e com crises constantes de falta de ar. Margaret, por sua vez, era devota até os ossos, uma mulher frágil no corpo, mas fervorosa no espírito. Quando sua carroça quebrou o exo nas colinas do leste do Oregon, a mesma história de sempre se repetiu. Ezequiel surgiu como anjo enviado pela providência. Na capela, o menino passou mal. Constância sugeriu preparado ancestral, vindo da tradição das irmãs beneditinas, que poderia aliviar os pulmões da criança. Margaret aceitou de olhos fechados, e aí veio o milagre. 2 dias após ingerir a tintura, Jacob teve uma melhora súbita. Respirava melhor, andava com mais disposição. Soria, era menino renascido. A verdade, como Moray anotaria depois, era que a primeira dose havia sido calculada errada, muito fraca. A segunda dose, em vez de agravar, agiu como leve estimulante. Isso, somado à força da sugestão e ao fervor da mãe, criou a ilusão perfeita. Moray enxergou naquilo uma oportunidade, talvez a maior até então. No domingo seguinte, celebrou uma missa aberta ao público, chamando viajantes próximos como testemunho da própria Margaret. Ela chorou diante do altar e declarou: Meu filho foi curado pelo Espírito de Misericórdia, que o nome do Padre Grayson seja lembrado por Queracoes. Outras famílias o viram e viram. Nas 3 semanas seguintes, 5 famílias passaram pela capela. 3 aceitaram os serviços dos Graysons. Dessas, apenas 2 sobreviveriam tempo suficiente para fugir. É nesse ponto que o caráter dos Graysons se revela mais do que criminoso, se mostra fanático. Porque, embora pudessem enriquecer apenas com doacos e hospedagens, escolheram envenenar, escolheram eliminar, como se não suportassem deixar testemunhas, como se a presença das vítimas lhes desse sentido, mas a permanência delas colocasse tudo em risco. Margaret e Jacob, por ironia do destino, foram poupados. Quando Constância preparava a dose fatal, Margaret anunciou que partiriam naquela mesma manhã, pois parente distante os esperava em vilarejo próximo. Moray tentou persuadi-la, mas percebeu que seria perigoso insistir. Deixou que fossem dot na entrada do livro contábil sobre o caso, havia apenas uma frase: Família Tillman, falha providencial, menino foi curado pelo erro, a história se espalhou, e como toda história na fronteira, quanto mais absurda, mais verdadeira ela parecia. No outono de 1853, a capela já era conhecida entre alguns viajantes como o lugar onde se cura pela fé. Os Graysons criaram panfletos manuscritos, distribuídos por Ezequiel nas feiras de abastecimento, Missão do Sagrado Coração, Refúgio, Cura, Alento. Os panfletos ofereciam ajuda espiritual, abrigo e cuidados naturais para viajantes adoentados.
e de ocerto nos próximos 2 años, entre 1854 y 1855, os libros dos Graysons registrariam 46 familias enteras, cerca de 215 pessoas, mortas, rubadas, apagadas. As técnicas evoluiram, Constancia pasó a administrar veneno por vía tópica, óleos ungidos aplicados no cuero cabeludo unas costas. Sob pretexto de aliviar tensos, algunos ingredientes causaban parálisis leve, seguidos de falencia respiratoria. Era difícil perceber o envenenamiento e casi imposible probar. Moray aprimoró su retórica. Gravaba sermos para repetirlos con exactitud conforme o perfil das vítimas. Aprendeu a fazer as pessoas confessarem suas dores mais íntimas e a usar esses informacos contra elas. Uma mulher que chorava a morte de filho era levada a crer que a reunião eterna com ele só ocorreria se ela estivesse, como coracao leve e livre do sofrimento. Em outros termos, morrer em paz. A capela, por fora, continuava simples, mas por dentro tornou-se templo da morte piedosa. Os Graysons não matavam com facas ou tiros, eles matavam com compaixão fingida, com bondade calculada, com promessas de consolo eterno e o mais aterrador de tudo. As vítimas agradeciam antes de morrer. Em 1856, jovem casal chamado Edwin e Clarice Vinton deixou uma carta na capela antes de partir, sem saber que estavam sendo envenenados aos poucos. A carta dizia: "Nunca fomos tão bem tratados. O mundo seria melhor se todos tivessem lugar como este para descansar." 2 dias depois, ambos morreram enquanto dormiam. A carta foi guardada por Constancia entre páginas de sua Bíblia, como prova de que o que faziam era justo ou pelo menos, era assim que ela acreditava. Com a reputação da capela se espalhando e o número de vítimas crescendo exponencialmente, os Graysons começaram a enfrentar novo desafio, como manter o ritmo das mortes sem chamar atenção. Afinal, famílias que partiam e nunca mais davam notícias poderiam ser justificadas pelas adversidades da trilha, mas famílias que entravam num local específico e jamais eram vistas de novo. Isso, mais cedo ou mais tarde, levantaria suspeitas. Foi então que Ezequiel sugeriu o que Moray mais tarde chamaria de modelo de dispersão das rotas. Em vez de manter as mortes exclusivamente na capela, começaram a simular eventos trágicos ao longo de trilhas alternativas. Criaram armadilhas em pequenas posadas abandonadas, deixavam vestígios intencionais de ataque indígena, lancas, penas e manchas de sangue de animais, e até mesmo incendiavam carrocas parcialmente vazias para que parecessem roubos violentos. O objetivo era simples: criar confusão, ofuscar o padrão e diluir a autoria do desaparecimento. Essa estratégia funcionou durante mais de 5 anos. Entre 1856 e 1861, os Graysons dividiram suas ações em 3 eixos: assassinatos na capela, encenacos de acidentes e ataques, cooptacao de outros criminosos locais que se tornaram cúmplices, mesmo sem saber da totalidade do plano. Desses cúmplices foi homem chamado Jasper Knowles, ex-barbero itinerante com fama de arrumador de carrocas. Ele ajudava famílias presas no lodo ou com eixos danificados. Por uma quantia simbólica, guiava-os até uma missa confiável perto das colinas. A maioria não voltava. Jasper recebia sacos de farinha, açúcar e municos em troca da indicacao, e nunca fez perguntas. Os Graysons não apenas dominavam a arte do assassinato silencioso, mas agora também manipulavam a rede social informal da fronteira. Boatos cuidadosamente plantados, diários forjados deixados por supostas vítimas que decidiram se fixar em pequenas vilas, e até cópias falsificadas de cartas enviadas ao leste, dizendo que estavam bem e felizes. Tudo era controlado. Mas quanto mais o plano crescia, mais necessário se tornava controle rigoroso da logística. Por isso, em 1860, Ezequiel construiu o que ele chamava de porão novo, uma estrutura subterrânea com 3 compartimentos, escondida sob o altar da capela. Ali, armazenavam não apenas venenos e ferramentas, mas também os pertences das vítimas, organizados por nome, data e valor estimado. O inventário encontrado nesse porão de caras depois é dos documentos mais impactantes do arquivo. Havia caixas com aliancas de casamento, mais de 300 pares, diários pessoais, brinquedos de pano, cadernetas com registros de batismo, fotografias em daguerreotipos, frascos com etiquetas preparado, C. Grayson, e, num canto isolado, 3 crânios infantis com inscritos a carvão, Joe, M.A.A. O mais assustador, talvez, nem fosse o conteúdo, mas a forma meticulosa como tudo estava disposto. Constancia registrava cada morte com uma letra cursiva suave, como se estivesse escrevendo livro de oráculos. Enquanto isso, Padre Moray iniciava uma nova fase de sua atuação, a catequese invertida,
Ele pasó a pregar que a verdadeira salvação era possível pela entrega total. Não bastava viver uma vida justa, era preciso reconhecer a fragilidade da existência e confiar cegamente na vontade divina, mesmo que essa vontade significasse a própria morte. Ele dizia, o Senhor não quer corpos fortes, quer almas submisas. Essa filosofia, estranhamente persuasiva, afetava principalmente mulheres em luto, homens exaustos e crianças traumatizadas pelas perdas da trila. Em alguns casos, as vítimas pediam para ficar mais tempo na capela. Era como se o ambiente, carregado de rituais e compassos suaves, hipnotizasse, e quando a morte finalmente chegava, era recebida com lágrimas de gratidão, mas nem todos os casos seguiam o roteiro ideal. No verão de 1861, uma família chamada Satterfield causou o primeiro grande problema. O pai Arnold era cético, veterano da Guerra do México. Ele estranhou o comportamento excessivamente zeloso de Constância e confrontou Moray quando seu filho o mais novo passou mal após chá. A tensão aumentou rapidamente. Ezequiel, que sempre evitava confronto direto, interveio tarde demais. Arnold sacou uma pistola e exigiu que a família fosse embora imediatamente. Eles partirão e, para surpresa dos Grayson, sobreviverão. 4 meses depois, uma carta de Arnold chegou a Missão, mas vinda do juiz de paz da cidade de Valley, Oregon. Era uma alerta, embora não formal, o conteúdo era claro, estavam sendo observados foi a que Constância de uma ordem silenciosa, mas definitiva. A partir de agora, não deixamos mais ninguém partir. Começou a era mais sombria da capela, uma fase onde, mesmo sob o risco da exposição, a eliminação era total, ninguém mais saía, nem mesmo aqueles que pareciam inofensivos. A compaixão desapareceu. O ritual virou rotina como todo ritual que perde seu significado, o que restou foi sua morte. O inverno de 1862 foi cruel em toda a região do Oregon, mas dentro da capela do Sagrado Coração, o frio parecia ter congelado mais do que apenas a terra. Congelou também qualquer resquício de humanidade que ainda pudesse existir entre os Graysons. Naquela altura, eles não eram mais uma família. Eram uma engrenagem bem ajustada de mecanismo de destruição, cada com seu papel, cada ação executada com precisão, e agora, sem deixar sobreviventes, o processo tornara-se tão automático quanto a liturgia dominical. Não havia mais dúvidas, nem arrependimentos. As vítimas deixaram de ter nome. Nos cadernos de Constância, eram numeradas, número, uma data, uma breve anotação física. Homem robusto, dentes gastos, mulher de olhos azuis, rezava à noite. Criança silenciosa, carregava livro com desenhos. As orações noturnas continuavam, mas não para as almas. Eram para manter o disfarce. Quando famílias chegavam, o ritual começava com chantares simples, bencas emocionadas, cantos em voz baixa. Moray distribuía cópias dos salmos escritos à mão. Constância massageava os ombros das mães. Ezequiel mostrava às crianças como esculpir pequenas cruzes em pedaços de madeira. Dotas mortes vinham em silêncio, entre sussurros e oráculos. Mas foi também naquele inverno que algo inesperado aconteceu. Uma criança sobreviveu. O nome dela era Clarence Webb, filho do meio de uma família metodista da Geórgia. Ele tinha 9 anos, era mirado de olhos atentos e quase não falava. Enquanto os outros membros da família adoeciam, Clarence observava. Notava os olhares trocados entre Constância e Ezequiel. Percebia que os chasdados à noite deixavam todos tontos e com dor de cabeça, menos ele, que, por costume pessoal, nunca aceitava bebida quente. No terceiro dia, quando sua irmãzinha começou a sangrar pelo nariz após a refeição da tarde, Clarence fugiu. Escondeu-se no mato por quase 18 horas, mesmo como frio castigando seus ossos. Quando retornou, seus pais já estavam mortos. Ezequiel o encontrou rastejando atrás do cemitério, com os pés arroxeados e sem forcas para falar. Em vez de matá-lo, levou-o para dentro. Constância protestou, mas Moray decidiu mantê-lo vivo. Ele é cordeiro marcado. Deus ainda tem planos, disse o padre nos registros encontrados depois. Há uma nota peculiar escrita por Moray. O menino observa demais, mas não teme. Há algo nele que, reflete, espelho quebrado. Clarence ficou sob os cuidados dos Graysons por 3 meses. Durante esse tempo, foi alimentado, vigiado e, segundo os documentos, interrogado de maneira suave. Moray queria saber o que o menino vira, o que ouvira, o que pensava, mas Clarence nada dizia. Apenas olhava. Constância tentava convertê-lo à sua maneira, com histórias bíblicas, gestos de afeto e oráculos noturnas, mas o garoto permanecia imóvel,
Como se subese que cualquier fraqueza sería fatal no cuarto mes, él desapareció. Ninguém sabe cómo, nem por onde. O único vestigio de Ixado foi uma pequena cruz de madeira que ele mesmo havia entaljado, gravada na parede do quarto como prego enferrujado. Nela estava escrita, com grafite, uma palavra, mentira. A fuga de Clarence não foi comunicada. Os Graysons apenas o riscaram do livro e no ano seguinte tudo voltou ao padrão. Mais famílias, mais mortes, mais silêncio. Entre 1863 e 1869, estima-se que mais de 300 pessoas desapareceram ao longo do trecho conhecido hoje como o Corredor das Almas. Uma faixa de 18 quilômetros entre duas colinas aparentemente idênticas. Ali os Graysons alternavam entre hospitalidade letal e emboscadas disfarçadas de tragédias naturais. A eficiência era tamanha que, mesmo com algumas suspeitas surgindo em vilarejos próximos, ninguém conseguia provar nada. A missão tinha boa reputação. Padre Moray era respeitado. E mais importante, as famílias mortas não tinham ninguém esperando por elas. Eram viajantes solitários migrantes, gente fugindo da guerra ou da fome. Ninguém que tivesse alguém disposto a investigar como afinco mas tudo mudaria em 1870. Naquele ano, chegaria a missão uma mulher chamada Catherine Patterson, com sua cunhada Emily e o pequeno Timothy, menino de 6 anos com olhos tão verdes quanto as matas que cercavam a trilha. Eles haviam perdido o marido de Catherine em desabamento de encosta no Kansas, e decidiam recomeçar no oeste. A princípio, tudo correu como sempre, hospedagem oferecida, chá servido, palavras de conforto, abracos discretos, mas Catherine não era uma vítima comum, era observadora, e mais do que isso, era cética. Ela percebeu a contradição entre o discurso de fé e os olhares frios de Constância, notou que Ezequiel evitava contato direto com Timothy, e acima de tudo, sentiu a lentidão proposital nos movimentos de Moray, como se cada palavra dita tivesse sido ensaiada dezenas de vezes. No terceiro dia, quando Emily começou a vomitar sangue após o jantar, Catherine não hesitou. Pegou Timothy nos braços, arrastou a cunhada desacordada e fugiu pela mata. Na confusão, Ezequiel disparou tiro, mas errou. Constância gritou que era pecado impedir a salvação. Moray, imóvel, apenas murmurava algo em latim. Catherine correu por horas, até encontrar uma pequena patrulha de milicianos que rondava a região por conta de boatos recentes. Ao amanhecer, ela desmaiou nos braços de dos soldados, e com ela a verdade finalmente encontraria uma brecha para escapar. A missão estava como os dias contados. Acordei no quartel de vale com cheiro de vinagre no ar e estrondo de vozes ao fundo. Emily ainda estava inconsciente ao meu lado, e Timothy dormia em meus braços, respirando com dificuldade. Dos milicianos, jovem, olhos aflitos, me ofereceu água e começou a fazer perguntas, mas eu mal conseguia articular frases completas. Eu só repetia com a boca seca e os olhos arregalados. Eles matam famílias inteiras, com oracal e veneno. Vocês têm que ver. Não demorou para que o capitão da patrulha, Cornelius Rees, chegasse. Era homem cético, mas experiente. Sabia reconhecer o pânico real do delírio histérico. En aquele momento, o que viu em mim o fez mudar os planos. Cancelou a rota programada para a patrulha e nos conduziu de volta à capela do Sagrado Coração. Levamos dia inteiro para retornar. E ao nos aproximarmos, o cenário era outro. A capela estava abandonada, portas escancaradas, comida ainda quente sobre a mesa, trilhas de carroca frescas marcando o barro úmido. Eles haviam fugido, mas não limparam tudo. Na pressa, deixaram para trás os cadernos. E no altar, sob o véu sagrado, havia compartimento secreto com 2 caixas de madeira. Uma contendo objetos pessoais, aliancas, dentes, moedas com nomes entalhados. A outra, mais profunda, guardava pequenos frascos com inscrições minuciosas, TC 1861, MM 1858, FN 1863, era como arquivo farmacêutico da morte. Mais de 100 pequenos frascos, e em cada resquícios daquilo que chamavam de compaixão líquida. As anotações deixavam claro, os Graysons tinham uma fórmula para cada perfil psicológico. Havia misturas para adultos resistentes, crianças inquietas grávidas em luto. Cada substância era identificada com letras latinas e dada de uso. Era sistema frio, meticuloso, sem qualquer resquício de fé verdadeira. A fé, ali, era ferramenta, nunca propósito. Cornelius não perdeu tempo. Emitiu ordens de busca por toda a região. Acionou autoridades de Fort Boise e no prazo de 2 semanas, cerco interestadual foi iniciado, relatos começaram a surgir, uma mulher loira e 2 homens haviam sido vistos se dirigindo à fronteira com a Califórnia, disfarçados, deles fingia ser pregador, outro vendedor de medicamentos.
A mulher se apresentava como curandeira, foi vaqueiro quem, por acaso, reconheceu a curandeira quando ela tentou trocar anel com nome entalhado por 2 pais e jarro de leite. O nome era de sua própria irmã, morta 2 anos antes em uma travessia pela trilha. Ele o seguiu e alertou a milícia. Foram capturados em Placerville 3 semanas depois. Tentaram resistir. Moray disparou contra os soldados e foi ferido no braço. Constância chorou e clamou por perdão, alegando estar curando almas com amor. Ezequiel permaneceu calado. Como sempre, na prisão os interrogatórios começaram. Mas, para surpresa geral, Moray confessou, durante 5 dias, escreveu a mão diário de 96 páginas. Ali, detalhou todo o esquema, desde o caso Morrison até a fuga. Nome por nome, ano por ano, escreveu como quem exorciza, mas nunca se dice arrependido. Oferece a misericórdia que o mundo não dava. Eu os livrei da dor, da fome, da incerteza. Deles paz, se isso é pecado, então o pecado é o único caminho para a salvação. Constância tentou manter a farsa até o fim. Dizia que as mortes eram naturais, que a fé era incompreendida pelos homens terrenos, mas suas próprias anotações a contradiziam. Uma das páginas mais macabras do seu diário dizia: as crianças são mais fáceis, não lutam, entregam-se, como cordeiros, como deve ser. Ezequiel por fim confessou em troca de uma sentença mais branda. Ele foi quem revelou os locais de enterro alternativos, as posadas utilizadas como pontos de desaparecimento, os cúmplices involuntários, guiou as autoridades até 11 covas coletivas escondidas sob arbustos secos e cavernas rasas. O julgamento foi público e histórico. O caso Grayson virou manchete em jornais do Missouri até Califórnia. Pela primeira vez, a América ouvia sobre o massacre silencioso de pioneiros nas trilhas, gente comum, famílias desaparecidas há décadas, pessoas que todos achavam que haviam morrido da febre, mas que, na verdade, haviam sido envenenadas com bencaos. Durante os depoimentos, uma multidão se aglomerava em frente ao tribunal de Salem. Eu fui chamada a testemunhar, e embora minha voz tremesse, eu contei tudo. Os olhares, o gosto amargo do chá, a fuga, o som do tiro que quase matou meu filho. E contei também o que vi nos olhos de Moray quando ele foi preso. Não era culpa, era orgulho, ele me olhou como quem diz, você nunca vai entender. E, até hoje, talvez eu realmente não entenda, mas uma coisa ficou clara. As mortes na trilha não foram tragédias inevitáveis, foram escolas, planejadas, documentadas e justificadas com passagens bíblicas, e mesmo agora, tantos anos depois, há uma coisa que me assombra mais do que as mortes, é lembrar das vozes suaves daquelas oráculos, do cheiro doce do chá, dos olhos de Constância sorrindo ao nos abençoar, e pensar que, se eu tivesse sido pouco menos atenta, se tivesse aceitado mais uma xícara, se Timothy tivesse tido febre aquela noite, talvez eu também tivesse agradecido, antes de morrer, quando os Graysons foram finalmente condenados, em setembro de 1871, a sensação entre os presentes não era de triunfo, era de vertigem, como se todo o sistema que sustentava a ideia de progresso no oeste tivesse revelado uma rachadura profunda, onde a fé, a caridade e a esperança haviam sido corrompidas por completo. Moray Grayson foi sentenciado à forca. Constância, a prisão perpétua. Ezequiel, como colaborador, recebeu 20 anos de prisão com possibilidade de redução. Mas nada disso, nenhuma pena, nenhuma justiça humana, parecia suficiente para compensar o número de osadas retiradas das colinas do leste do Oregon. Ao longo dos 3 anos seguintes ao julgamento, equipes de escavação coordenadas por autoridades locais e federais localizaram mais de 18 locais de enterro clandestino, totalizando aproximadamente 763 corpos identificáveis. Desses, apenas 41 conseguiram ser associados a nomes, por meio de alianças como iniciais, daguerreotipos ou diários sobreviventes. Os jornais chamaram aquilo de o Vale dos Esquecidos. A capela, que havia sido incendiada por moradores locais numa noite de fúria, virou cinzas. Em seu lugar, permaneceu apenas marco de madeira escrito à mão. Aqui, a fé morreu queimada. Mas a história, como sempre, continuou por linhas tortas. Em 1874, já com 10 anos de idade, Timothy Patterson, meu filho, começou a ter pesadelos recorrentes. Acordava suando, chorando, dizendo que o homem dos olhos cinzentos ainda rezava no escuro. Por tempo, pensei que era trauma, normal após tudo que vivemos. Mas os sonhos persistirão, e com eles, detalhes que ele nunca poderia saber. Ele desenhava o altar da capela com perfeição. Dizia onde Constância guardava as tinturas, mencionava nomes de vítimas que jamais dissemos em voz alta. E uma noite,
apontou para uma colina durante uma caminhada e disse: "Ali tem mais ossos, debaixo das 3 pedras juntas." Achamos que era imaginacao. Mas dias depois, milicianos escavaram o local por curiosidade e encontraram uma vala com 9 corpos. Todos ainda com pulseiras de pano infantil e sapatos costurados à mão, padrão comum entre famílias da Pensilvânia na época da migração. Timothy não estava apenas traumatizado. Ele carregava a memória dos esquecidos. A psicóloga da época, uma pioneira da medicina do trauma chamada Dra. Luella Corbin, escreveu em seu relatório: "A mente da criança parece ter absorvido, de forma inconsciente, a dor coletiva de dezenas de famílias destruídas. É como se ele fosse, de alguma forma, vaso que transbordou. Dessa forma, meu filho se tornou, sem que quisesse, o principal responsável por localizar os últimos túmulos. Por quase 5 anos, acompanhou soldados, religiosos, voluntários e estudiosos na busca por restos humanos e objetos que pudessem trazer algum tipo de encerramento às famílias sobreviventes. Alguns o chamavam de o menino profeta, outros de Aberracao. Eu apenas tentava protegê-lo, mas sabia, no fundo, que havia algo naquele olhar dele que era maior do que trauma. Era uma espécie de conexão invisível com os ecos do passado. Durante esse tempo, eu mesma comecei a escrever tudo o que sabíamos. Compilei documentos, cartas, cópias dos cadernos dos Graysons, entrevistas com sobreviventes, anotações dos milicianos e, principalmente, relatos de mais irmãos e filhos que haviam perdido alguém naquela trilha. Esses testemunhos não estavam nos jornais, mas estavam vivos e gritavam. Deles me marcou mais do que qualquer outro. Era de uma senhora idosa chamada Dorothy Mankell, que perdera os pais em 1855. Ela disse: "Meu pai era forte, não morreria de doença, e minha mãe rezava toda noite." Ela dizia que se alguma vez o Senhor nos abandonasse, seria por intermédio de mãos que fingiam servir. Essa frase nunca me saiu da cabeça, porque era exatamente isso que os Graysons fizeram: mataram fingindo servir, esconderam a face dentro da bencao, misturaram veneno ao salmo. E ainda hoje, tantos anos depois, quando alguém me pergunta como pude sobreviver àquilo, só consigo responder uma coisa: eu ouvi o silêncio deles. O silêncio entre uma oração e outra. O silêncio que diz: "Você já está morta, só ainda não percebeu." E esse silêncio que ainda uco quando fecho os olhos à noite. E é por isso que nunca deixei essa história morrer. Em 1879, 7 anos após o julgamento, recebi em casa uma carta sem remetente, escrita com tinta vermelha num papel amarelado pelo tempo. Não havia introdução, apenas uma frase em caligrafia rígida. O cordeiro voltou ao campo. No verso, desenho infantil de uma capela cercada por colinas, idêntica à queimarada pelas chamas anos antes. Eu congelei. Timothy tinha 16 anos e havia começado a se afastar de mim. Passava noites em silêncio, olhando o horizonte. Dizia ouvir vozes nas árvores, sussurros nas pedras. E naquele mês específico, ele desapareceu durante 3 dias. Quando voltou, não disse onde esteve. Apenas deixou sobre a mesa uma cruz entalhada, semelhante às feitas por Ezequiel, com a palavra perdão escrita na base. Tive medo, medo antigo, familiar, que me apertou o peito como em 1870. Decidi ir até o local da antiga capela, mesmo contra todas as recomendações. Levei a cruz comigo. As colinas estavam mais áridas, mas o caminho ainda existia. Ao chegar, encontrei vestígios de pegadas recentes, cinzas reviradas. E, entre pedras empilhadas, uma cavidade escavada à mão, com livros protegidos por couro grosso. Eram cópias dos cadernos de Moray, mas não os originais. Eram reescritos, editados. Alguém estava reconstruindo a doutrina dos Graysons, atualizando-a. As oráculos tinham novas palavras, a entrega novos significados. E entre as páginas, uma anotação que me fez estremecer. O que chamaram de morte era seu batismo. O mundo ainda precisa ser salvo. Naquele instante, compreendi que a história não havia terminado, que talvez nunca tivesse. Os Graysons haviam plantado uma semente e ela germinava em silêncio. Voltei com os livros, escondi-os. Passei meses tentando rastrear o autor das anotações. Consegui encontrar 2 nomes recorrentes: Reuben P. Grayson, suposto sobrinho neto de Moray, e Elias Coburn, pregador errante que circulava entre vilas abandonadas do interior. Reuben havia nascido no Kansas em 1859 e fora adotado por parentes após a prisão de Ezequiel. Nunca foi localizado pela justiça, mas testemunhos em diários perdidos falavam de padre jovem que andava com palavras antigas, oferecendo consolo e bem-causa a quem perdia filhos na guerra ou na febre. Elias, por sua vez, foi visto pregando num antigo galpão de tabuas em Idaho, rodeado por viúvas.
como molhar intenso e maus marcadas por cicatrices. Diciam que curava com rezas e que muitos dormiam em paz após falar com ele, mas nunca mais acordavam. Mandei cartas para serifes, missionários e historiadores. Poucos acreditaram. Alguns acharam que era delírio de sobrevivente. Mas eu sabia que eles estavam usando as mesmas palavras, os mesmos gestos, o mesmo disfarce. E quando em 1881, 7 corpos foram encontrados dispostos em círculo ao redor de uma cruz de pedra na trilha de Twin Falls, todos com olhos fechados, mãos cruzadas e cartas de gratidão nos bolsos, tive a certeza de que o ciclo havia recomeçado. Timothy me olhou, ao ler a notícia no jornal como um brilho opaco nos olhos, disse apenas, nem toda raiz morre como a árvore. E voltou para o quarto em silêncio. À noite, encontrei em sua escrivanina desenho o rosto de Moray Grayson, coberto por sombras, como uma criança sentada no colo segurando frasco escuro. Havia algo naquela imagem que me fez tremer por dentro, porque não parecia apenas desenho, parecia memória, o pior, profecia. Desde então, vivo como vigia. A cada cidade coima estranha, a cada sumico se me explica cao, procuro padrões. Frases repetidas, motivos encobertos, famílias desaparecidas com salmos nos bolsos, e por vezes vejo nomes familiares surgindo de novo. Nomes que só existiam nos cadernos dos Grayson.